Graça e paz. Nós estamos aqui nesse momento para mais uma vez trazermos aqui uma reflexão sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nessa oportunidade eu quero falar aqui sobre a igreja. Eu quero dar um tema aqui para essa palavra que eu vou trazer. A igreja, ela é uma unidade na diversidade. Eu quero aproveitar aqui e ler uma passagem da Palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 12, e versículo de número 13, que diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre. Todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Então, até o versículo 27, o apóstolo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra aqui a diversidade do corpo humano, né? O corpo humano é uma unidade, mas ele tem uma diversidade. Qual é a diversidade do corpo? Cada membro tem a sua função, entendeu? O corpo humano, ele é um organismo vivo, que é composto de vários membros, e os membros são interdependentes, né? Dependem um do outro. E cada membro é diferente um do outro. A mão é diferente do pé, o olho é diferente do nariz, né? Mas cada um tem a sua utilidade. O olho é diferente do ouvido, mas a função do olho é diferente da do ouvido. O olho é para enxergar, é para ver, o ouvido é para ouvir, né? Então, eles são diferentes, mas cada um deles tem a sua função e cada um deles tem a sua utilidade, né? Então, ele faz essa comparação, né? Uma sabedoria de Deus, né? Ele compara o corpo humano com a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? É interessante isso, porque nós vamos ver aqui que a igreja de Jesus, ela é composta de todos os tipos de pessoas, entendeu? Cada pessoa é chamada de membro. A Bíblia chama cada ser humano que compõe a igreja de Jesus, é chamado de membro do corpo de Cristo. A igreja, ela tem esse simbolismo importante. A igreja é chamada o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo.
e esse corpo tem os seus membros em particular, e cada membro tem a sua função. Então, a igreja, ela é comparada ao corpo humano, né? Completo, com os membros, aquela unidade, mas é uma unidade na diversidade. Isso é que é interessante, né? Então, na igreja de Cristo, né, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua chamada, cada um tem a sua função, né? Então, quando alguém é usado por Deus, quando alguém tem um dom, né, ele tem esse dom para quê? Para ser útil para a igreja, né? Nenhum dom é para a gente se engrandecer. Todos os dons que Deus nos dá é para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo, que a igreja é chamada corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, né? Então, todos os dons espirituais que nós temos vêm do Espírito Santo. É o Espírito Santo que administra os dons na igreja. Tem pessoas que têm 1 ou 2 dons, né? A Bíblia fala dos dons ministeriais, né? Os dons espirituais, mas são tudo dado para contribuir com a unidade do corpo, né? Então, os dons espirituais, ele não foi dado para competir, né? Não, eu tenho um dom, meu dom é melhor do que o teu. Tem os dons espirituais, tem dons ministeriais e tem os dons naturais também, né? Tem pessoas que cantam muito bem na igreja, né? Tem uma voz linda, tem um ritmo, tem harmonia, tem dom mesmo para cantar. Todo mundo pode cantar na igreja, todo mundo. Mas tem pessoas que têm o dom. Deus usa eles quando eles estão cantando, né? Todo mundo pode louvar a Deus, mas tem essas pessoas que têm o dom mesmo. Todo mundo na igreja, qualquer pessoa na igreja pode evangelizar, mas tem aquelas pessoas que têm o dom. Deus chamou ele para aquilo, né? Mas isso não quer dizer que é só aquela pessoa que evangeliza, mas quem tem o dom se sai melhor. Por quê? Porque Deus chamou ele, escolheu ele, né? Deus chama todo mundo para a salvação. Quem quiser fazer parte da igreja, Jesus falou assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, o evangelho é pregado a qualquer pessoa, a qualquer nacionalidade, não tem acepção de pessoa o evangelho. Agora, chamada, aí não é para todo mundo. Deus escolhe alguns para ser pastores, né? E quem Deus chama para ser pastor, Deus dá o dom para apacentar, entendeu? Quando Deus te coloca alguém que é chamado por Deus, não estou falando de penetra, né? Pessoa que se auto-chama, esse não. Estou falando daquela pessoa que foi chamada por Deus para ser pastor, Deus vai dar o dom a ele para apacentar. Se Deus chamou alguém para ser um evangelista, um ganhador de alma, Deus vai dar a capacidade a ele. Eu conheço pessoas que ele tem uma facilidade, é muito usado para trazer as pessoas a Jesus. Qualquer um pode trazer, mas tem pessoas que têm o dom. Ele conversa um pouquinho com a pessoa, daqui a pouco a pessoa está chorando, derramando lágrimas, aceita Jesus, vem para a igreja, né? É dom. Outros têm o dom, né, para pregar, prega muito, tem um dom maravilhoso, certo? Então, mas quem dá isso? É Deus. Para quê? Para ser útil, para servir a igreja. Os dons não é para a gente se apresentar, né? Tem pessoas que almejam os dons espirituais. Quando se fala em dons espirituais, as pessoas pensam logo no dom da cura, dom de maravilha, dom de profecia, né? As pessoas pensam assim num dom que ele vinha se projetar, mas eles não sabem a responsabilidade que é, né? E o dom, ele não é para a gente se mostrar, o dom é para edificação do corpo de Cristo. A mão, né, fazendo a comparação do início do corpo humano com o corpo de Cristo, que é a igreja, nós vemos que a mão, ela tem a utilidade dela. Quando eu quero andar, eu uso o pé, né? Então, o dom, ele foi dado para o crescimento. O dom não foi dado para dividir, para humilhar, não.
Ninguém, por exemplo, deve se sentir inferiorizado, né, no corpo de Cristo, porque o dom dele não é um dom que apareça, certo? Não é um dom de cura, que todo mundo vê o milagre acontecer, né? Tem pessoas que têm um dom para visitar, ele gosta, entendeu? Ele tem jeito para isso, ele tem sabedoria para fazer uma visita, ele faz as visitas na hora certa. Tem pessoas que não tem jeito para isso. Seria bom até ele nem visitar, porque não tem sabedoria, não sabe entrar dentro de um lar, não sabe entrar dentro de um hospital. Tem pessoas que não sabem, entendeu? Mas tem outra coisa que ele vai fazer bem. Então a melhor coisa que tem é a pessoa se descobrir no corpo de Cristo. Ele se achar, é ele entender qual é o dom que ele tem, para que Deus chamou ele, né? Ah, eu faço tudo na obra. Bem, é igual aquele sujeito, né, que ele faz tudo. Qual é a sua profissão? Eu sou pedreiro, carpinteiro, eu sou ladrilheiro, eu sou serralheiro, eu sou pintor. Ele é tudo, mas não faz nada direito. Então, existe aquela pessoa que se dedica àquela profissão, então ele se aperfeiçoa, né? Não tem como você se aperfeiçoar em 10, 15 profissões. Mesma coisa é na igreja, não tem como você, se você foi chamado para ensinar, o teu dom é ensinar, então você tem que se dedicar ao ensino, entendeu? Se dedica ao ensino. Porque se você foi chamado para ensinar e não estuda a Bíblia, não se capacita, não tem vontade de ler, você vai ser um péssimo professor. Você vai ensinar a Bíblia até errado. Ensinar é uma responsabilidade muito grande, né? Então a gente tem que entender o nosso lugar e se aperfeiçoar naquilo. É professor de escola dominical, se dedica ao ensino, procura dar uma boa aula. Foi chamado para ser um pregador, estuda a palavra, prega a palavra, mas tudo é para a edificação do corpo de Cristo. Na verdade, os dons que Deus nos dá é para servir, entendeu? Não é para ser servido, não. Se você tem um dom que chama atenção, não pensa que isso vai te fazer superior, não. De jeito nenhum, tá? Não é para isso. Então, assim como o pé é necessário para andar, para correr, a mão serve para fazer trabalhos, né? O ouvido serve para ouvir, o nariz serve para cheiro, olfato, né? E a língua para falar, não falar demais, né? Então você vê que cada um precisa do outro. Por exemplo, se todo o nosso corpo fosse olho, nós íamos enxergar que era uma beleza, mas só enxergar, entendeu? Nós não íamos ser capazes de andar, de falar, de ouvir, porque só enxergaria bem. Então, a mesma coisa é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela tem pessoas de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é capacidade, talentos, né? Às vezes você recebeu um talento que o outro não tem. Por quê? Porque é assim que funciona. Um depende do outro. Nós somos interdependentes, entendeu? Então, todo corpo não pode ser um membro só. E é interessante que cada membro, o certo seria esse. Cada membro praticar as funções para o qual ele foi chamado. Entendeu? Tem pessoas que ele é um evangelista de primeiro. Aí ele resolve ser pastor. Aí, como evangelista, ele enche a igreja rapidinho. Aí depois ele mesmo esvazia. Por quê? Porque ele não tem jeito ele não foi chamado para apacentar. Ele não tem essa chamada, ele não tem esse dom. Então ele enche a igreja rápido e esvazia rápido. Está entendendo? Então, fique cada um na sua função. Numa emergência, por exemplo, uma pessoa que infelizmente nasceu sem as mãos, nas emergências eu já vi pessoas fazer certo serviço com os pés, até abrir o carro com os pés. Vai ser um trabalho da mão, mas ele não tem.
Então, no corpo de Cristo é assim, a igreja às vezes, uma pessoa, por falta, né, de um obreiro, ele não tem o dom para apacentar, mas ali, por uma emergência, por um período, ele apacenta, né? Mas depois ele vê que ele não tem chamada para aquilo, e quando você não tem chamada, você também não se sente muito bem fazer aquilo que você não tem dom, né? Aí passa para quem tem o dom. Às vezes a gente está fazendo um serviço de evangelista, ou de um pregador itinerante, né? Assim, pela uma emergência. Mas depois a gente volta para a nossa verdadeira função. Tem pessoas que foi na igreja do Senhor e foi chamado para ser diácono. É um excelente diácono. Mas o dia que alguém, né, porque gosta dele, ou porque, né, acha que ainda está na hora, aí leva ele a presbítero e acaba com o homem. Ele não consegue fazer mais nada. Fica lá só sentado, não tem dom para ser um presbítero. Às vezes não tem nem o dom para ensinar. Aí ele fica paralisado, fica inútil. Como diácono ele era uma bênção. E a igreja, servia a igreja com alegria, né? Era uma bênção na igreja. Mas depois que foi presbítero, acabou o homem. Por quê? O dom dele era diácono. Ele foi chamado para isso. Eu não vou entrar no mérito se tem dom de diácono ou não, mas tem pessoa que foi chamado para o diaconato. Tem outros que foi chamado para o presbitério. Aí leva ele para pastor, acabou. Tem dom nenhum para pastor, para apacentar. Tem jeito nenhum. Ele seria um ótimo presbítero. Auxiliando o pastor, sempre do lado do pastor. Aí levou ele a pastor, acabou. Então, a pessoa mesmo deve sentir qual é o seu dom. Às vezes as pessoas querem subir, né? Porque a Bíblia diz que aquele que é um bom diácono, ele alcança uma melhor posição. Mas quando ele é chamado por Deus, quando ele é escolhido por Deus, entendeu? Então, tem pessoas que ele tem uma vontade de ser pastor, mas ele não tem essa chamada. Ele não tem esse dom. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho uma vontade de cantar. Eu também. Eu canto, mas não tenho o dom. Eu louvo a Deus, né? Tem pessoas, eu estava vendo uma menina um dia desse, no violão, ela brinca com o violão, novinha, né? Criança, é dom, recebeu de Deus isso, recebeu, desenvolve, tudo que você recebeu de Deus, desenvolva, cresça, apareça para a glória de Deus, não enterre o talento não. Às vezes a pessoa por preguiça, né, ou por medo de luta, de enfrentar os problemas, ele enterra o talento. Os 5 que receberam, dobraram. O de 2 também, agora que recebeu 1, enterrou. Quantos estão com talento enterrado? Às vezes as pessoas ficam paradas anos e anos, sabe por quê? Porque ele quer fazer aquilo que Deus não quer que ele faça. Mas a gente tem que entender qual é a nossa posição na igreja, o que Deus quer de mim, o que Deus quer que eu faça. Isso é que é importante na nossa vida, a gente descobrir os nossos dons. E lembrando que eu estou na igreja para servir, eu sou servo. E outro detalhe, o corpo humano, ele atende os movimentos dos nossos membros, atende à vontade da cabeça. Então, a igreja tem os seus membros, mas tem um cabeça que é Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Não tem jeito, entendeu? Então, é preciso que a pessoa entenda isso, que a nossa função tem que ser submissa à vontade da cabeça. E a cabeça da igreja é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Tem pessoas que falam assim, meu negócio é com Deus, tudo bem, mas você tem que ser submisso a quem Deus colocou acima de você, na função, entendeu? Então, todos os membros eles são igualmente importantes. Seja qual for o teu dom, você é tão importante quanto aquele que tem um dom que não apareça, certo? Então, a Bíblia fala até de pessoas que têm o dom da misericórdia, certo?
pessoas que têm o dom para ajudar, tem pessoas que gostam de ajudar, que é uma maravilha, que dom maravilhoso. Quantas pessoas vão se surpreender lá no céu, no tribunal de Cristo, na hora do galardão. Tiveram um dom que aparecia, né? Aí pensa que aquilo ali é o maior de todos. Pessoas que tu nem nunca viu, né, fazer nada que o público batesse palma, mas Deus bateu palma para ele. E ele vai receber o galardão. E muitos vão ficar aí, ó, chupando o dedo, certo? Vão ser salvos pelo um triz, por causa da vaidade que tem, devido aos dons que recebeu de Deus. Os dons não é para a nossa vaidade. Os dons são para a glória de Deus e para servir a igreja. E que nós devemos humildemente reconhecer isso. E quanto maior o dom, quanto maior a necessidade, maior deve ser a nossa humildade diante de Deus. Entendeu? Então, cada membro precisa do outro. Cada membro precisa do outro membro. A mão precisa do pé. Nós estamos na igreja, não somos independentes. Nós dependemos um dos outros. O pastor precisa da ovelha, a ovelha precisa do pastor. O mestre precisa do aluno, o aluno precisa do mestre. Nós edificamos a vida um do outro. Entendeu? Então, outra coisa que nós devemos tomar cuidado na igreja é nunca se comparar com outro membro, pois cada um é diferente do outro. Entendeu? Cada um tem o seu valor no corpo de Cristo. Os olhos têm um valor no corpo de Cristo, o ouvido também tem. Funções diferentes, mas o valor é o mesmo. Todos nós temos um valor diante de Deus. Quem dá é Deus. A Bíblia diz que Deus fez o corpo humano, colocou cada membro no seu devido lugar como quis. Então a igreja de Jesus é assim também. Aquela pessoa, talvez tu não dá nada por ela, você não chamaria ela nem para varrer o chão da sua casa, Deus dá uma posição de destaque para ele na igreja. Aí, Deus não vê como o homem vê. Deus vê o interior. Deus não vive de aparência, não. Nós é que vivemos de aparência. Entendeu? Então, seja qual for a nossa função na igreja, no corpo de Cristo, devemos lembrar sempre, ninguém está no corpo de Cristo por acaso. Tá? Deus, quando te deu um dom, ele não se enganou, não. Ele deu o dom certo para a pessoa certa. Tá? Dá glória a Deus por aquilo que Deus te deu. Se dedique na sua chamada, se dedique no teu dom. Entendeu? Cultive o dom que Deus te deu. Entendeu? Cultive. É igual uma planta, vai regando. Honra aquilo que Deus te deu. Deus me deu alguns dons e eu tenho que honrar a Deus através da minha dedicação a esses dons. Certo? Porque muitas vezes a gente tem que pagar um preço alto para poder servir a igreja. Jesus falou, olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Eliseu, antes de ser o que ele foi, ele simplesmente lavava as mãos do Elias. Quem era Eliseu? Eliseu não era aquele que lavava a mão de Elias? É ele mesmo. Não tinha água à vontade assim? Elias sujava a mão, Eliseu ia lá e lavava a mão dele, jogava água. Depois, quando Elias foi arrebatado, ele pegou a herança ministerial de Elias com uma porção dobrada. Valeu a pena ser humilde? Valeu a pena entender o seu momento? Então, queridos, se você não se achou ainda no corpo de Cristo, vai orar, vai buscar o Senhor, que Deus vai te dar uma orientação, vai te dar uma direção. Entendeu? Nunca se esqueça que a igreja é uma unidade, mas uma unidade diversificada. Ninguém é igual. Você nunca vai encontrar alguém igual a você. Mas aquilo que Deus te chamou, dedica. Se Deus te chamou, se dedica, descobre o que Deus quer de você, arregaça as mangas, corre atrás, vai fazer a obra de Deus. Esforça-te. Deus disse para Josué e diz para você hoje, esforça-te e tem bom ânimo.
É isso que Deus quer. Seja esforçado. Não seja preguiçoso para fazer a obra de Deus, não. Não seja medroso, enterra o talento. Não seja acomodado, não. Ah, mas Deus me deu um dom que não aparece, e daí? Nós não estamos aqui na terra para aparecer, não. Vamos ter o espírito de João Batista. É necessário que Jesus cresça e que eu diminua, tá? Então, queridos, Deus te abençoe. Se descobre no corpo de Cristo, vai fazer a obra de Deus, porque Deus te chamou para uma grande obra, tá bom? Deus te abençoe rica e poderosamente. Um abração, tá?